Aleluia! Boa noite, irmãos. Vou começar de novo. Boa noite. Vocês estão bem? Graças a Deus por isso. Você pode se assentar. Não perca isso que já começou a acontecer. Amém? Já começou a acontecer alguma coisa aqui. E eu vejo a compaixão do Senhor já atingindo o coração de pessoas. Vocês estão comigo? Graças a Deus. Obrigada. Grupo de louvor, ungido, maravilhoso. Glória a Deus. Para mim é uma honra e uma alegria estar aqui nessa noite. Como o pastor Silvio falou, eu estou tendo essa oportunidade de estar pela segunda vez na cidade de Caxias, a primeira vez no ano passado. Eu estive aqui em meados dessa época também, agosto, setembro. Quem se lembra de mim, por favor? Eu sei que os alunos do Rema, claro que sim. Mas aprove a Deus me trazer de novo para este lugar. Amém? Ministrando mais uma vez aulas no Rema Brasil. E a honra é minha de estar aqui. Eu digo sempre, eu falo isso e é com veracidade do meu coração, que eu tenho um trem no coração, como dizem os mineiros, com essa igreja e com essa escola. Amém? Então, vocês vão perceber pelo meu sotaque que eu não sou gaúcha, mas eu sou gaúcha de coração. Amém? Na verdade, eu sou nascida na cidade de São Paulo, eu sou paulistana, e o Senhor me tangeu à cidade do Rio de Janeiro, onde inclusive eu conheci o Rema Brasil há mais de 10 anos atrás. Não dá tempo de falar o que essa escola fez com a minha vida. E o Senhor de lá começou a pontuar coisas, e eu sei que depois do Rio de Janeiro, por 10 anos, eu tenho uma certa influência carioca, eu só não falo Jesus. Amém? E eu fui tangida novamente à cidade de BH, Belo Horizonte, onde eu tive a oportunidade de conhecer o amado pastor Silvio e a diretora linda, pastora Rosângela. Amém? E foi um sopro de 8 meses na minha vida, naquela cidade, e eu me conectei com eles ali na ocasião. Eles dirigiam o Rema, e eu trabalhei no Rema na época, não sei se o pastor Silvio lembra, acredito que sim, claro. E trabalhei ao lado da Rô, carinhosamente, que eu chamo de Rô. E nós ali não imaginávamos que um dia a gente ia ainda se cruzar. Porém, eu me lembro que em 2013, nesse ano, o pastor Silvio já estava vindo aqui a Caxias debaixo do seguinte slogan: vinho novo para a Serra Gaúcha. E não foi o que aconteceu? Quem aqui está provando desse vinho? Amém? Começou. Tem muito mais coisa para acontecer. Amém? E então eu realmente me sinto em casa, é uma família que eu amo, eu tenho muito respeito pela família do pastor, pelas suas filhas, e eu estou muito feliz lá, sendo mimada, tratada como filha, sendo amada, e está uma bênção, irmãos. Amém? E graças a Deus por essa oportunidade. E eu sou muito feliz de estar aqui hoje, e creio, irmãos, que hoje é um dia realmente, isso não é aleluia. Isso não é o que nós falamos do nada. Deus ama os ajuntamentos. Amém? Isso aqui é o ajuntamento dos filhos de Deus, da qual eu me incluo também. Você está comigo? É para isso que existem as igrejas, para ajuntar os filhos de Deus. Você já é um filho de Deus? Então foi Ele quem lhe trouxe aqui. E você deve se regozijar muito de ter essa oportunidade de sentar, digamos, na mesa dos filhos. Você está comigo? Você está falando isso porque você vai pregar. Não. Porque eu também sou filha de Deus, eu também me congrego. Aonde eu estou, eu também vou à igreja. E muitas vezes a gente trata ir à igreja como somente isso, ir à igreja. Vocês estão comigo? Irmãos, todas as vezes que você vir à igreja, você precisa ter essa consciência no teu coração. Eu estou indo para o ajuntamento dos filhos. Eu estou indo porque Deus hoje realmente pode colocar um maná na mesa e eu posso provar disso e a minha vida ser mudada para sempre. Você crê, irmão? Porque se nós realmente, e eu me incluo nisso porque eu passei muito tempo da minha vida só indo à igreja.
Mas eu comecei a me regozijar em Deus todas as vezes. E eu comecei a literalmente liberar uma consciência, guarde isso, liberar uma consciência de que eu não estou indo só a mais um culto. Nunca é mais um culto se você decide que não vai ser só mais um culto. Porque, irmãos, Deus está com a mesa posta. É desejo de Deus se manifestar. É desejo de Deus que o louvor cante, ninguém dá um pio, todo mundo se prostre. Mas a gente está desejoso disso? A gente está liberando essa consciência, certo? Tempo para meditação. Não tem muito tempo que eu estou praticando isso, 2 anos e meio. Que eu vou a cultos na minha igreja ou na cidade onde eu estou. E eu falo, hoje a oportunidade que eu tenho de ter uma palavra que pode alterar meu destino. Amém? Então hoje você pode sair daqui com uma informação que pode dar instrução para a sua vida. E amanhã o troço já muda. Vocês estão comigo? Às vezes você pode sair desse culto, meu amado irmão cristão, meu amigo desta igreja, Verbo da Vida em Caxias do Sul, no dia 2 de outubro de 2016. Você pode sair daqui com uma instrução que vai salvar o teu casamento. Amém? Você pode sair daqui com um emprego novo. Você pode sair daqui com uma instrução que você vai aplicar para a sua vida e a sua vida melhorar em algumas áreas que você esteja precisando. Amém? Porque Deus quer isso. Amém? Graças a Deus, vamos orar. Pai, eu te dou graças no glorioso nome de Jesus por esta noite. Noite onde nós vamos provar da essência da sua gloriosa presença em nosso meio, que nós vamos provar, Senhor, do seu maná, nós vamos provar do alimento que é a sua palavra, Senhor. Pai, eu te dou graças para que os meus irmãos tenham um coração totalmente aberto. Antes do coração, a sua mentalidade aberta para receber as suas instruções. Eu te louvo pelo teu Espírito dentro deles, ajudando-os a entender a sua palavra, porque o Espírito Santo veio para isso. Obrigada por o mestre dos mestres, excelentemente nos ajudando nessa tarefa, Senhor. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, meditando, eu pedi ao Senhor uma palavra específica para o dia de hoje. E eu falei assim, Senhor, eu também quero ser comunicada daquilo que você está realmente querendo nos dizer, querendo nos comunicar. Amém? E eu quero começar compartilhando uma história, eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. É uma história que eu tive acesso através de uma ministra da Palavra de Deus, de uma pregadora da Palavra de Deus. E eu realmente comecei a meditar nessa história, e ela tem muito para nos ensinar. E essa história aconteceu na Europa. Eu não vou precisar o ano para você, porque eu realmente tenho dúvida de que isso aconteceu. Mas essa história aconteceu na Europa, na região do Reino Unido, de uma determinada condessa muito rica. Uma mulher que tinha tido uma herança deixada pelo seu marido e era uma mulher de muitas posses. Era uma mulher rica. Você está entendendo? E essa determinada condessa nessa região, ela era uma mulher de muitas posses, de muitos bens, e ela trabalhava, aliás, tinha alguém que trabalhava para ela, uma determinada serva, e essa mulher começou a adoecer, e ela começou a dar sinais de que realmente não viveria, e ela tinha um carinho muito grande por essa criada, por essa serva, vocês estão entendendo? E essa determinada serva começou a ver realmente sinais de que a sua patroa, de que a sua condessa, na qual ela também estimava muito, realmente ia morrer. E essa mulher, ela começou a trabalhar, começou a devotar muito mais serviço, muito mais gratidão. Infelizmente, essa condessa veio a falecer, mas antes de falecer, essa determinada condessa deixou um papel com essa criada. Entregou um papel para essa criada e falou assim, olha, eu sei que eu vou morrer, mas eu quero que você saiba o seguinte, eu estou te dando esse papel e eu quero que você guarde esse papel como se fosse literalmente a coisa mais importante da sua vida. Aquela mulher era uma mulher sem instrução nenhuma, aquela mulher não sabia nem ler e escrever, mas como ela tinha muita estima por aquela condessa, ela guardou aquele papel.
Infelizmente, ela precisou deixar aquele castelo, deixar aquele palácio, e ela foi habitar numa condição muito ruim. Ela foi habitar numa condição muito miserável. Ela foi habitar numa condição completamente diferente do que aquela condessa ofereceu para ela. Vocês estão entendendo? E essa mulher, por conta de estar vivendo numa situação muito degradante, numa situação muito miserável, numa situação que realmente era bem diferente da qual ela habitava, essa mulher também adoeceu. E essa mulher era uma mulher cristã. Mesmo com toda a simplicidade, ela cria no Salvador, ela cria em Jesus. Ela tinha sido realmente nascida de novo. E, determinada oportunidade, o pastor dessa mulher foi visitar essa mulher na casa dela. E ele reparou essa moldura na parede com um determinado papel. E ele falou assim, a senhora eu posso pegar esse papel aqui nessa moldura? E ela falou assim, olha, pode. E aquele homem pegou aquele papel, observou aquilo, e ele ficou estarrecido e falou assim, a senhora sabe o que tem nesse papel? E ela falou assim, olha, eu não sei o que tem, mas, por favor, não me tire esse papel, porque é a última lembrança que eu tenho da minha patroa. É a última lembrança que eu tenho da minha senhora. Ela se foi e ela pediu para que eu guardasse isso, porque isso era muito importante, era uma das coisas mais importantes da minha vida. E ele falou assim, a senhora me autorizaria a pegar esse papel, a tirar esse papel da moldura e analisar esse papel? Ela falou assim, eu até deixo, mas por favor, o senhor não tome esse papel de mim, deixe esse papel comigo. Porque aí eu tenho certeza que há alguma coisa muito valiosa que a minha condessa deixou. Esse homem pegou esse papel, irmãos, e esse homem levou esse papel para o centro da cidade. E aquele papel se tratava de um testamento, deixando toda a riqueza daquela condessa para aquela senhora. Infelizmente, aquela mulher teve muito pouco tempo para usufruir de toda a riqueza e de toda a situação que aquele papel dava para ela. Ela se privou durante anos, por causa de uma ignorância, ela se privou durante anos de dormir em um palácio. Ela se privou durante anos de dormir na melhor cama, de comer a melhor comida. Ela se privou de viver uma vida com posses, de viver uma vida próspera, por causa de algo chamado ignorância. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor, em Gênesis capítulo 1. Todos trouxeram a Bíblia? Aleluia. Gênesis capítulo 1, irmãos, é um relato incrível da primeira criação, de um Criador que criou exatamente tudo que nós podemos ver hoje. Você crê comigo? Deus é o Criador dos céus e da terra. Amém? E no capítulo 1 de Gênesis, nós vemos uma narrativa linda sobre o planeta, até que, no capítulo 26, eu tenho certeza que você, cristão dessa igreja, já leu esse capítulo muitas vezes. Mas, no versículo 26 de Gênesis capítulo 1, diz assim, também disse Deus, façamos o homem. Ou, essa palavra homem é traduzida literalmente do original, façamos a humanidade. Você está comigo? A nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Diga, domínio. Ele diz aqui sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre, vamos editar a lista, sobre toda a terra. Amém? Deus, irmãos, quando fez a humanidade, essa humanidade era o seu primeiro homem, ou o seu primeiro filho sobre a terra. Amém? Nós vamos editar aqui a história, porque eu também tenho certeza que você, crente amado dessa igreja, já leu esses capítulos, esses primeiros capítulos da Bíblia, e nós sabemos que por causa de uma distração daquele primeiro casal sobre a terra,
comendo uma determinada frutinha, literalmente, desbancou toda a humanidade desse domínio. Você crê nisso? Muitas vezes eu me perguntei, mas por causa de uma bendita frutinha aconteceu essa desgraça toda? Mas a gente não vai entrar com pormenores na questão de ser uma frutinha ou não, mas o fato é, tudo aquilo que Deus tinha planejado para esse bendito homem, todo aquele quadro lindo, domínio sobre isso, sobre aquilo, a felicidade deu um casamento para o homem, criou a mulher, e aquele casal naquele lugar paradisíaco, literalmente deu a oportunidade para uma conversa, e por causa dessa desobediência aparentemente pequena, levou a cabo, a princípio, tudo que o Senhor Deus tinha criado e tinha planejado. E nós não denotamos, de repente, a gravidade dessa situação, irmãos, mas quando a gente para ler Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2 e Gênesis capítulo 3, que inclusive a gente tem lá o relato da queda. Literalmente do lugar onde Deus planejou para aquele bendito casal, para aquela bendita humanidade estar, a queda do homem por causa do pecado, por causa da desobediência, literalmente foi 1% de hoje, uma porcentagem que está muito grande de maldade entrando na terra. Você está comigo? E o que aconteceu? Isso foi tão grave que a gente tem no capítulo 1 o relato da criação maravilhosa, linda. Devia ser muito lindo aquele jardim, irmãos. No capítulo 2, a formação dos habitantes, ou seja, a síntese daquela criação agora vai receber o melhor. Vai receber o meu filho para desfrutar disso. No 2, a gente vê ainda a formação desse filho, a formação da filha. No 3, a quebra de tudo isso. Pecado entrou. Desobediência. E no capítulo 4, a gente já vê um assassinato em família. Vocês estão comigo? Caim e Abel. Literalmente, um matou o outro. Eu quero dizer uma coisa para você. Não é surpresa nenhuma a maldade que a gente vê hoje no mundo. Porque a partir daquela época já, não sei quantos anos atrás, já apontava que muita maldade ia vir. Você está comigo? Você se surpreende? Às vezes eu sei que a gente se surpreende com o mal que acontece sobre a terra. Não é verdade? Mas eu quero que você pense, tudo aquilo que aquele homem, chamado de primeiro Adão, literalmente deixou acontecer, ele não só perdeu o acesso à presença do pai dele, literalmente essa palavra, eu estava compartilhando em sala de aula, essa palavra Éden é uma palavra difícil de traduzir. Não se trata de um jardim físico. Essa palavra não se trata apenas de um jardim onde tinha muitas árvores, de um jardim físico, vocês estão entendendo? Um lugar geográfico. Até porque nenhum cientista conseguiu encontrar o Éden ainda no planeta Terra. O Éden literalmente significa ambiente. Onde era uma porta aberta entre Deus e o homem. E quando aconteceu o pecado, essa porta fechou. Inspiração foi embora. E começou a dar um período chamado trevas sobre a terra. A antiga aliança, ou o Velho Testamento, trata todinha dessa história de um Deus que literalmente falou, olha, vai chegar um dia que a gente vai reverter isso daí. O primeiro homem, ou o primeiro filho, ou o primeiro Adão, literalmente, a princípio e aparentemente, deu cabo a um plano de um pai perfeito e amoroso, mas aprove a Deus, a esse mesmo Criador e Pai. E Gálatas, o apóstolo Paulo em Gálatas 4:4 diz assim, aprove a Deus, na plenitude dos tempos, enviar um homem
semente de mulher, o mesmo apóstolo Paulo chama esse homem de segundo Adão. E fala o seguinte: o primeiro Adão não deu conta, mas tem um que vai dar. E esse homem, nascido de mulher, literalmente ganhou um corpo de carne do ventre de uma mulher chamada Maria. Você sabe disso? Todo dia 25 de dezembro você comemora esse fato. Esse homem existiu sobre a terra, irmãos, homem. E ele foi o segundo filho. Ou seja, existiu um primeiro filho, mas existiu um segundo filho. E você começa a perceber, e eu tenho certeza que você é um bom leitor dos evangelhos. Se você lê nos evangelhos sobre esse filho, você vai ver que a conversa desse filho era algo chamado o quê? Reino de Deus, ou reino dos céus. Esse homem andou com todos os povos da época, e ele literalmente era a conversa dele, era a conversa de Jesus. Porque no reino dos céus, porque no reino do meu Pai, porque no reino de Deus, porque nisso, porque o reino de Deus é semelhante a isso. E ninguém entendia nada, mas graças a Deus que ficou registrado para que hoje a gente pudesse ler sobre isso. E saber que esse homem andou literalmente naquela época, falando de um reino. Ninguém entendeu nada. E Deus levanta um homem chamado João Batista para falar. A mudança ia ser tão brusca que esse homem, ele começa... Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus. Mateus capítulo 3. Vocês estão comigo? Esse homem nasceu para esse momento da vida dele. A mudança ia ser tão séria que ele começa a falar assim, olha, vocês estão pensando que sou eu a mudança? Tem uma mudança por vir. Muito melhor do que eu. Ele até poderia se passar por essa mudança. Mas no capítulo 3, começa a dizer assim, vocês acharam comigo? Mateus capítulo 3, verso 1 diz, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, literalmente ele encontrava com as pessoas. Você já imaginou isso? Você hoje andando na rua, você encontra com alguém e fala assim, se arrependa porque está vindo um meteoro destruir isso aqui. Isso soava sempre aquelas pessoas da época. E muita gente, quê? Arrependa-se, está próximo o reino dos céus. Está vindo aí alguém que vai mudar o cenário disso aqui. Vocês estão comigo? E esse homem começa a falar, e ele começa a dar testemunho do que vai acontecer. Olha, vocês estão se regozijando porque eu batizo você com água, mas vai vir alguém que vai batizar com você, não é só com água não, vai batizar vocês com fogo. Ninguém entendeu nada. Amém? E esse homem começa a falar de algo do reino dos céus, e literalmente, irmãos, Jesus, eu vou repetir isso, a conversa de Jesus nos evangelhos é sobre esse tal de reino dos céus. Sobre esse tal de reino de Deus. Até que, eu queria que você fosse comigo para João. Aleluia, glória a Deus. João capítulo 3, que é um dos textos que eu mais amo na Bíblia. Eu amo falar sobre esse texto, porque literalmente é isso aqui que hoje nós devemos nos alegrar. Amém?
Vocês acharam? João capítulo 3, verso 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o quê? Não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não entendeu nada e no capítulo 4 diz assim, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Irmãos, para prestar nessa cena. Jesus aqui ele já estava atuando no seu ministério. Jesus aqui já passava o dia curando, já passava o dia libertando as pessoas, já passava o dia endireitando o caminho de muita gente, já passava o dia proclamando o reino do Pai dele. Vocês estão comigo? Até que esse homem, que era um destacado líder dos judeus na época, alguém que entendia piamente da palavra naquela época, vai procurar Jesus na calada da noite, na moita, sem ninguém perceber, e bate na porta de Jesus. Jesus já deveria estar cansado, de chinelo, querendo dormir, aparece um cara desse. Você imaginou já, gente? Já imaginou, pastor Silvio, um governador de Caxias batendo na tua casa, perguntando o que está acontecendo aqui nessa igreja? Me diga aí o teu segredo. Por que vai tanta gente lá, atrás disso aí que você tem? Jesus fala assim, isso é hora de vir? Tudo bem, entra, né? Senta, já é dormir. Tudo bem, vamos conversar. Me conta. Ninguém pode fazer isso aí que você faz, se Deus não estiver com você. Jesus, impossível falar isso com você. Eu literalmente sou de outro planeta. Eu não posso conversar com você. Você não está qualificado para esse reino que eu já estou. Se você não nascer de novo. Aquele homem não entendeu nada. Quê? Eu velho? E Jesus começa a discorrer, olha, a não ser que alguém se submeta a esse novo tipo de nascimento, que inclusive eu vim promover, não tem condição de compreender as coisas. Irmãos, você precisa acordar todos os dias. Eu falei sobre liberar uma consciência, não foi? Você precisa literalmente, todos os dias que você acorda, liberar uma consciência sobre o planeta que você faz parte já. Nós, muitas vezes, e eu me incluo nisso, tratamos o novo nascimento apenas como algo de me livrar do inferno. E você deve se regozijar, porque o novo nascimento, graças a Deus, te livrou do inferno. Mas ele te colocou hoje em outro planeta, chamado Reino dos Céus. Você precisa liberar uma consciência maior sobre esse reino. E nós começamos a nos dar conta de uma maneira muito mínima. O apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Colossenses, coloca algo que, inclusive, hoje, esses dois homens guiados por Deus falaram. Acho incrível isso. Nós somos literalmente, quando nascemos de novo, viajando um transporte de um reino chamado Império das Trevas para um reino do Filho do Amor. Essa foi a maior porta dimensional que você passou na sua vida. Você foi levado para lá quando você um dia recebeu
uma história, acreditou numa história que contaram para você, e por isso que você está aqui hoje à noite. Só gente de outro planeta está aqui hoje à noite. Quem já entendeu? Você está comigo? Quando você ouviu uma história de que um homem chamado o quê? Jesus, ele morre por você, te deu perdão, ele ressuscitou e ele, literalmente, você escutou que ele te ama, não foi? E que já perdoou os seus pecados, você não entendeu muito bem, mas você aceitou isso. Isso foi o começo do teu transporte de um império chamado trevas para hoje o reino do Filho do amor. Chamado na Bíblia por Jesus de reino dos céus. E você não se deu conta, mas você realmente confessou que você se tornou um filho de quem? De Deus. João, 2 capítulos antes, no capítulo 1, verso 1, diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse homem, chamado Jesus Cristo, foi o filho que Deus trouxe, chamado de segundo Adão, sobre a terra, para resolver e para restituir tudo aquilo que o primeiro filho tinha perdido. E quando você aceita Jesus, meu amado irmão crente, no verso 12 do capítulo 1 de João, diz que ele veio para o que era seu, ele veio para um determinado povo, mas todos aqueles que ouviram falar e que o receberam, deu-lhes o quê? Diga, poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Isso significa, pronto, você é hoje para Deus como Jesus era. Isso aí é o transporte de um reino para o outro. Aleluia. Todos os dias da sua vida você deve se regozijar, meu irmão. Você deve acordar, eu faço parte hoje do reino dos céus. Eu sei que a gente ainda não tem a consciência disso e nós devemos realmente buscar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Já está falando e eu tenho certeza que coisas já estão começando a mudar na sua mente. A partir do momento que eu sei que eu faço parte de um outro reino, meu irmão, é errado e é estranho nada mudar na minha vida. Nós ouvimos falar muito aí, é uma palavra, na verdade uma frase que ficou muito famosa. Eu faço parte da cultura do reino, mas que reino? A gente não sabe falar muita coisa ainda. E eu sei que muitas vezes a porta de entrada para Jesus, a gente literalmente entra no novo nascimento, a gente já quer logo as bênçãos. Mas como eu disse, a conversa de Deus, a conversa de Jesus, aliás, era sobre o reino do Pai dele, o reino dos céus, o reino de Deus. E ele disse uma frase em Mateus 6, busque primeiro o reino, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Por quê? Porque no reino já tem tudo. Eu não sei você, irmãos, mas eu penso na palavra reino, você consegue imaginar um reino pobre? Eu me lembro de uma oportunidade de estar conversando com uma amiga lá de Curitiba. Ela congrega conosco. E ela é filha de japoneses. E ela falou assim uma vez, numa conversa nossa, com outras meninas, eu lembro que a gente tinha saído num determinado sábado para comer uma pizza juntas, para ter um tempo de lazer, e ela começou a contar de uma experiência que ela teve. Ela morou 4 anos no Japão. Inclusive ela fez o rema lá. Ela conheceu o rema lá, na verdade. E ela fez o rema no Japão. E ela disse o quanto ela sofreu no primeiro ano. E eu falei, menina, por que ela? Porque eu começou a chocar, é uma cultura muito diferente, eu sei que o meu pai é japonês, mas é uma coisa muito diferente, eu não conseguia. E eu falei, como é que foi que você fez? Ela falou assim, teve um dia que eu acordei e falei, não, eu estou no Japão, eu vou virar japonesa. Acabou. O Brasil ficou para trás.
E eu falei, E eu comecei a preparar, eu falei assim, não, eu sou... E tinha dia que era lá, não, agora é assim que funciona, porque aqui o protocolo é outro. E ela começou a falar, eu começava a acordar, não, eu sou japonesa. Eu estou aqui, eu vim para cá e eu vou agora me submeter às leis desse país. E eu me conte mais. E eu comecei a me comportar. Muitas vezes foi difícil. Mas eu saí de lá praticamente com uma identidade de japonesa. Nem sempre vai ser fácil, irmãos. Você está hoje no reino dos céus e no reino do Filho do Amor. Algumas coisas que você fazia literalmente vai mudar e vai chocar mesmo. Todo reino tem regras. Todo reino tem princípios que estabelecem esse reino. E a gente vem para Jesus, a gente vem para o reino do Filho do Amor com a cabeça do império. Não vai funcionar. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. O mundo está em trevas, está no império das trevas, mas você não faz parte mais. E o que eu preciso fazer? Liberar uma consciência maior e começar a descobrir o que está no papel do meu testamento. Esse homem, Jesus Cristo, que anunciou o reino dos céus ou o reino do Pai dele, literalmente precisou morrer e ressuscitar. E através da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus, ele selou algumas coisas com essa morte e nos deixou uma herança. Que por causa da ignorância, se eu não souber, vai passar o tempo e eu não vou desfrutar. Como aquela mulher que nós conversamos no início. Irmãos, esse mundo está para acabar. E o que resta para você viver, viva com a consciência de que você hoje faz parte de outro reino. Nesse reino, esquece pensar em dinheiro como você pensava lá fora no império. Estou falando só uma coisa. A gente poderia falar outras. Mas no império das trevas, hoje é literalmente junta e nunca tem. No reino, dá e ser-vos-á dado. Ai, assim. No império, alguém se vingou, alguém realmente machucou você. Se vingou não, machucou você. No império você se vinga. Você vira a cara, você fecha a cara. Você não quer saber, você odeia. No reino do Filho do Amor, eu transbordo amor e ando em amor. É fácil? Não. Eu me lembro de uma oportunidade de um determinado rapaz, numa das escolas do Rema, que eu estava dando aula, eu lembro que eu falei alguma coisa a respeito de semente, e usei o exemplo do dinheiro, e esse rapaz, ele veio me procurar no intervalo e falou assim, olha, professora, eu preciso falar uma coisa para você. Eu diga, querido, por favor, eu não concordo com esse negócio de dízimo. Eu acho isso uma besteira, eu não é obrigada a dar, a Bíblia não diz que eu sou obrigada, e começou a metralhar em cima de mim a respeito desse assunto. E não era nem a aula que eu dava, não tinha muito a ver assim, com a aula que eu estava dando, eu usei apenas um exemplo. E ele começou a falar, eu não creio que Deus tem favor comigo a respeito de dinheiro, eu fui criado assim, e a minha mãe me dava R$2 para comprar pão e pedir o troco, e tudo que eu tenho hoje eu consegui com muito esforço, com muito trabalho, então é tudo muito contado, eu não sou... E começou a metralhar, e eu fiquei olhando para a cara dele assim. E eu falei assim, já terminou? Ele, já. E eu falei, você quer que eu saiba de tudo? Quero saber a sua opinião. E eu falei, querido, eu não tenho opinião. Eu estou num reino que tem um princípio do dízimo e da oferta.
Se você tem problemas, meu irmão, com essa área de dízimo e oferta, já que a gente entrou nesse assunto, se você tem literalmente a mentalidade de império, você precisa liberar uma consciência de como o dinheiro funciona do lado de cá. Vocês estão comigo? Você vai pegar o seu testamento e você vai começar a ler o que esse testamento diz a respeito de dinheiro. E você vai falar, Senhor, eu não sei como isso funciona não, mas já que eu faço parte desse reino, lembra da amiga do Japão? Eu quero saber como funciona. Agora me ajuda, porque eu não consigo sozinho. E você vai começar a pegar porções dessa palavra. E você vai começar a liberar uma consciência sobre isso. Pai, eu tenho toda uma situação do império nas costas, eu aprendi tudo errado sobre dinheiro, eu já sei que eu tenho que dar o dízimo, que eu tenho que ser um ofertante, isso é um princípio do seu reino. Pai, agora me ajuda a fazer isso. E você vai pegar versículos e você vai prosseguir em meditar sobre isso. E a sua mentalidade de império vai ficar para trás e você vai começar a desfrutar do que o reino do Filho do Amor, chamado Reino do Filho dos Céus, oferece para você em relação a dinheiro. Dê um sorriso para mim agora. Outras pessoas, eu não gosto desse negócio de andar em amor. Eu não sou idiota. Eu não levo desaforo para casa. Para mim o troço tem que ser resolvido na hora. Você vai começar a meditar no que a Bíblia diz a respeito de amor e de perdão. E você vai ter a sua mentalidade de império esmagada pela verdade da palavra de Deus. E você vai começar a andar em amor. Irmãos, o problema maior é que a gente deixa para fazer essas coisas quando a situação já está gigante na nossa frente. Aí a gente sai para querer empanturrar o tanto de versículo que eu preciso para ver se eu sobrevivo no dia mal. Porque literalmente, irmãos, nós estamos no império das trevas no que se diz respeito a uma vida natural. Você lida com situações do teu dia a dia. Alguém? Alguém também lida? Vocês estão comigo? Mas, literalmente, do meu lado de dentro, ou na minha parte mais importante, eu já sou do reino dos céus. E eu vou desfrutar da consciência que eu libero para qual realidade? Deixa eu dar um exemplo. Naturalmente falando, meu nome é Mariana. Eu sou nascida da cidade tal, São Paulo. O nome do meu pai é Edson Ritano, da minha mãe Maria Cristina Honório Ritano. Meu nome é Mariana Honório Ritano. Eu sou filha deles. Eu moro atualmente na cidade de Curitiba. Eu também sou dona de casa. Eu também faço as coisas, eu desenvolvo. Eu vivo a vida na terra natural. Eu pago contas. Eu tenho situações, eu tenho desafios, eu estou ainda num mundo que, inclusive, jaz no maligno. Sim, eu não estou falando para a gente negar essa realidade, ela existe. Mas aqui, eu sou Mariana, filha do Deus Altíssimo. A minha naturalidade não é maior do que a minha nacionalidade celestial. Apóstolo Paulo diz que a nossa pátria é celestial. Aqui eu posso ter dificuldade financeira, e eu tenho. Mas aqui eu sou rica. Aqui eu me chateio. Pessoas pisam na bola também comigo. Eu sou tendenciosa a ficar desestruturada emocionalmente em várias situações. A ter desânimos. A ter dores típicas de quem está hoje, nesses dias na terra. Desafios legítimos e normais, que Jesus inclusive falou. Eu sei o que vocês estão passando, mas tem de bom ânimo. Eu tenho privações, eu tenho tribulações. Mas aqui eu tenho toda uma estrutura que supra a minha vida, que me sustenta no dia mal,
Eu tenho a palavra de Deus que vai tangendo a minha vida para que eu viva os melhores dias nessa terra. Você acha, meu irmão, que eu vou liberar consciência para qual, Mariana? A consciência que você mais liberar para qual reino você hoje está, você vai desfrutar. E você precisa, meu irmão, confiar no que eu estou falando. Observe o teu testamento e não peque por causa da ignorância. Vocês estão comigo? A consciência que você precisa liberar, irmãos, é saber que o reino do Filho do Amor já chegou. E você já faz parte dele. Fazendo parte dele, é você ainda mais ousada. Você pode levar esse reino com você onde você for. De repente você olhe hoje as suas finanças e não veja nada de reino lá, pelo contrário. Veja falta. Não. Pode até parecer que está faltando, mas a realidade minha diz, desse reino do lado de cá, que eu tenho suprimento, e não é nem só suprimento, eu tenho abundância. Em alguma coisa, em alguma hora vai acontecer. E você precisa ter isso dentro, irmãos, antes de você olhar de repente a sua geladeira vazia. Porque às vezes a geladeira precisa ficar vazia para você começar a observar isso. Observa antes o testamento, antes da sua geladeira ficar vazia. Você está entendendo? Reino de Deus, o reino do Filho do Amor. Vocês foram transportados, transladados. Houve um transporte de um reino para o outro. Você faz parte desse reino, já está fazendo, e você vai levar outros a fazer. E uma das formas, me perdoe, desculpa, de levar outros a fazer é você mesmo. Ser um marketing de como é essa vida, para que outros, como aquele homem chegou em Jesus e falou, o que você tem? Os resultados aparecem com você. Eu quero isso que você tem. E você vai falar, eu faço parte de outro reino. O reino dos céus. Irmãos, o céu é uma nação. O céu é uma pátria e você veio de lá. Eu me lembro na infância, não faz tanto tempo assim, que houve, poucos vão lembrar disso, faz tempo. Não faz tanto tempo assim. Que houve um plebiscito no Brasil, uma votação como hoje, amém? Sobre o sistema que ia governar o Brasil. E eu não lembro se vocês se lembram desse plebiscito, acredito que sim, que você ia votar pela democracia, vocês lembram disso? Na verdade, pelo presidencialismo, pelo parlamentarismo, você lembra, pastor Silvio? E sobre a monarquia. Vocês lembram disso? Quem se lembra disso, por favor? Poucos, né? Os mais jovens não lembram tanto, porque faz muito tempo mesmo. E eu me lembro, irmãos, que existia uma campanha, inclusive, da monarquia no Brasil, de como ia ser se o Brasil tivesse um rei, e do presidencialismo e do parlamentarismo. E eu me lembro que na escola houve toda uma manifestação a respeito disso. Eu fiz trabalho disso na escola. E eu me lembro que eu ficava assim, gente, já pensou se o Brasil tiver um rei? E na minha cabeça de criança, se o Brasil realmente tivesse um rei, eu já imaginei assim, gente, a gente vai usar aqueles vestidões. Gente, vai ter castelo em vez de casa. Eu era bem novinha. E vai ter, nossa, a gente vai usar aqueles vestidos, vai morar num palácio. Essa monarquia tem que ganhar, assim. E eu me lembro que existia algo que você ajudava, né? Esse sistema monárquico reinar, e você doava na época R$200. Era chamado Disque Monarquia. Vocês se lembram disso? Então, o que aconteceu? Eu olhava na televisão sobre a monarquia e eu ficava, o Brasil tem que ganhar, o Brasil tem que virar um reinado, a gente vai se vestir aquele jeito de época e andar de cavalo, vai ser uma maravilha, e não sei o quê. E eu me lembro, irmãos, que eu doei
R$ 200 para o Disque Monarquia. E naquela época, telefone... Não, me diga, naquela época R$ 200 hoje era como se fosse 2.000. E tinha as contas de telefone, na época no Brasil era Telesp. Telefônica ou Telesp, eu não vou lembrar. E vinha na conta, né? E era o telefone da casa da minha avó. E eu me lembro de eu chegando da escola da Sena, eu chegando com a mochila, meu pai, minha mãe segurando meu irmãozinho, minha avó e minhas tias assim na sala, com a conta na mão. Eu não sabia mentir, eu já era crente. E aí eles perguntaram para mim, né? Aquelas caras assim, foi você que doou R$ 200 por Disque Monarquia? Eu não sabia mentir, eu já fiquei vermelha. E eu fui, mas você precisa acreditar. Eu queria muito que a monarquia ganhasse para o Brasil virar um reinado. E eu comecei a explicar, e com verdade, eu comecei a chorar. E eles deram risada, né? Meu pai e minha mãe tiveram que pagar aquela conta. E R$ 200 era dinheiro na época. E eu fiquei um mês de castigo. E o Brasil não virou a monarquia. Pior é isso, né? Ganhou o presidencialismo mesmo. Irmãos, mas sabe de uma coisa? Hoje eu faço parte de um reinado. E eu não vou desperdiçar um dia. E não tem Satanás que me impeça de eu viver dias de rainha nessa terra. A gente não anda de vestidão. A gente não mora em castelo. Mas eu vou liberar uma consciência sobre esse reino que eu já faço parte. Ah, se vou! E você também vai. O reino de Deus, irmãos, o reino do Filho do Amor chegou para mim e para você. E nós temos um testamento. Nós temos um testamento contando o que nós temos. Você precisa hoje ver áreas da sua vida, e eu vou te contar, às vezes é mais de uma, que não tem nada a ver com o reino de Deus. Às vezes você olha situações na sua família, na sua casa. Às vezes você vê lá, literalmente, que não tem nada de reino de Deus, mas você vai falar assim, não, tem alguma coisa errada. Eu não posso lidar com isso, com a mentalidade de império. Eu vou começar a pensar como alguém que já faz parte do reino do Filho do Amor. Eu não sei em que área você está precisando de chegar a realmente uma consciência em relação a isso, mas você precisa liberar uma consciência sobre isso. Uma das armas que o diabo vai usar, irmãos, é a ignorância. Realmente ele vai usar a ignorância. E aí você fica um rei, Deus já te fez, você já passou, mas não desfruta. Porque não sabe. Agora, uma coisa não é você realmente não saber. Quem não sabe, tudo bem. Vai procurar saber. Mas agora, quem já sabe e não pratica porque não quer, não adianta. Vá atrás das leis que regem esse reino. Vai atrás dos princípios que hoje fazem parte do reino de Deus. Vá atrás de mudar a sua mentalidade. Porque como aquela amiga japonesa, ela precisou, não, eu estou aqui nesse Japão, então eu vou viver como alguém daqui. E você precisa, de repente, em algumas áreas da sua vida, não, eu já estou aqui no reino do Filho do Amor, no reino dos céus, eu vou viver como uma cidadã celestial. Ou como um cidadão celestial. Vocês estão comigo? O reino de Deus já está em você. Faz parte de você. Onde você chega, meu irmão? Um cidadão do rei chegou. Um cidadão dos céus chegou. Você está comigo? Isso é a cultura do reino. Nós precisamos nos culturalizar com isso. Isso é o reino dos céus. O apóstolo Paulo também, guiadíssimo, em Colossenses 2:2, ele diz assim, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo está sentado. Sabe o que significa isso, irmãos? O que é pensar nas coisas lá do alto? É ficar literalmente olhando lá para cima e pensando no céu, no trono, e você andar quase a 1 centímetro do chão. Não.
Pensar nas coisas do alto, olha, eu vim de lá. Eu não estou lá por enquanto, mas eu trago lá para cá. Você é capacitado hoje. Agora sim, eu vou dizer uma coisa, eu sei que é difícil em algumas situações. E Satanás vai vir com dureza, tentando machucar você e tentando roubar, porque é a função dele, aquilo que você já recebeu. E impedir você de receber mais coisas. Vocês estão comigo? Você precisa, literalmente, dar um basta nessa situação. E não deixar com que ele roube aquilo que você já recebeu. Você já recebeu, guarde isso. Às vezes o que você tem é uma informação. De repente você tem apenas um versículo do teu testamento, que você precisa literalmente liberar essa consciência sobre isso. Você está comigo? Vamos supor que você tenha dificuldades na área de dinheiro, como eu falei, dificuldades na área financeira. E você lê lá, Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá as minhas necessidades. E aí pinta uma situação financeira difícil, e você não tem força às vezes para falar, e você se rende, vai se rendendo, vai se esvaindo para a falta, para o dinheiro que não tem, já estando num lugar que tem. É difícil mesmo, eu concordo, eu reconheço. Mas uma das coisas que nós aprendemos, irmãos, quando nós viemos para o reino do Filho do Amor, é saber que tem um princípio que rege esse reino chamado fé. E uma das diretrizes da fé é falar, é confessar, é declarar. Você está comigo? Existem situações que você vai precisar literalmente colocar esses princípios para funcionar. Isso é um fato, você já está no reino dos céus. Aleluia. Você já está no reino do Filho do Amor? Já sim. Mas eu sei que vem situações na nossa vida, como eu disse, com dureza. E você precisa colocar esses princípios para funcionar. Irmãos, tem dia que você vai chorar mesmo. Tem dias que eu choro. Mas você precisa saber em que lugar você vai chorar. Existe um lugar para você chorar. E você não vai levantar chorando. Existem dias que eu choro. Tem dias que eu preciso falar. Tem dias que eu grito. Esses dias eu estava meditando também no versículo do apóstolo Paulo, em Romanos, que ele diz assim, a palavra está perto de ti. Você vai saber que nesse reino tem uma palavra, se é que já não sabe. Amém? E eu fiquei sobre isso, a palavra está perto de ti. A palavra está perto de mim. Quando eu não estou, literalmente, às vezes, ouvindo essa palavra, eu preciso pelo menos estar falando essa palavra. Existem dias que eu escuto. Inclusive, eu escuto músicas que falam dessa palavra e falam da realidade desse reino. Muito importante. Se eu não estou ouvindo música, eu estou falando. Ou eu estou escutando uma mensagem sobre essa palavra. Tem dias que eu estou gritando essa palavra. Tem dias que eu estou chorando e declarando essa palavra. Tem dias, literalmente, que, irmãos, você vai precisar gritar essa palavra mais alto do que as situações. Vocês estão comigo? Existem dias que você vai chorar. Existem dias que você vai falar. Existem dias que você vai declarar. Agora, existem os dias que você vai gritar mais alto do que o teu pensamento.
o pensamento de império vai querer gritar. Você precisa dar vazão a essa voz e gritar mais alto do que isso. Existem dias que você vai chorar, mas você não vai se levantar chorando, você vai se levantar rindo. Porque um dos princípios do reino também é se alegrar quando tem vontade de chorar. Vocês estão comigo? A palavra tem que estar perto de você. Irmãos, várias situações na minha vida que eu precisava literalmente criar uma estrutura, uma consciência de que eu era uma cidadã do reino. Eu precisei, funcionou para mim, eu não sei como é que vai ser para você, mas eu escrevia determinados versículos e guardava no bolso. Quando vinha a voz do império falar comigo, eu tirava e começava a falar. Eu faço parte do reino do Filho do Amor. E no reino do Filho do Amor diz, isso ao meu respeito, você não vai vencer. Existem dias, irmãos, que você vai salmodiar. Existem dias que você vai cantar bem muito. Para ver a atmosfera mudar. E você vai conseguir fazer isso. Eu não tenho dúvida que você vai conseguir fazer isso. Mas você não vai conseguir, irmãos, se você ainda quiser, porque você só faz isso se você quiser, continuar na mentalidade do império das trevas. Não vai dar certo. Comece a criar a mentalidade, literalmente, do reino do Filho do Amor. E você vai ver que Satanás, inclusive, tem uma hora que ele vai... Não adianta mais. Ele já está convencido. Não adianta mais eu tentar. Em algumas áreas, você precisa fortalecer isso. Porque ele vai te assustar e uma hora ele vai cansar. Não dá mais para ganhar ele naquela área. Ele já está convencido de que ele faz parte do reino. Isso está com você, irmão. Isso precisa estar com você. Todos os dias que você acorda, eu vou voltar a falar nisso, você precisa dar valor ao novo nascimento. E ao transporte que aconteceu com você. De um reino chamado Império das Trevas para um reino chamado Filho do Amor. Você está comigo? Por muitas vezes, em várias situações, eu via pregadores falar: levante sua Bíblia e diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, a igreja. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Cansada já, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Até que uma vez, essa fui eu, tá? Eu falava, cara, prega logo. Esse negócio todo mundo fala, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Mas eu comecei a pensar, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou? Então significa que eu não era. Se eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, significa que eu não tinha. Se eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, significa que eu não podia antes. Irmãos, você precisa ficar com raiva disso. Eu não acredito que Satanás tentou me enganar durante tanto tempo. Você fica com raiva. Eu não acredito que ele roubou. Irmãos, eu sei da onde eu saí, irmãos. E eu não pensava nem em chamado, nem em ministério, eu não pensava nada disso. Eu só queria sair de onde eu estava. E eu falava assim, eu escuto falar que filho de Deus é isso, é aquilo, é alegre, é feliz, e eu só ando triste, não sei o quê. Teve uma hora que eu falei assim, não, eu não acredito que eu perdi tanto tempo da minha vida. Mas a partir do momento que eu descobri o que essa palavra pode fazer, irmãos, o que esse reino do Filho do Amor, onde tem essa palavra, esse estatuto, essa carta, esse testamento, pode me dar, eu estou completamente habilitada a não fazer mais. Irmãos, eu não suporto o cheiro do que o diabo me fez passar na vida de qualquer pessoa. Eu estou completamente habilitada a desfazer as obras do diabo, como nós cantamos. E uma das obras do diabo é manter você preso na ignorância. E você não vai deixar, porque você já está no reino do Filho de Deus, no reino dos céus, e ele vai querer manter você preso no império e você não vai deixar. Acabou.
Irmãos, vão ter situações que literalmente você vai perceber, você deixaria, uma vez eu escutei esse exemplo, eu achei incrível, você deixaria um porco sujo, enlameado, ir lá e pisar no teu tapete, bagunçar o teu sofá, tuas almofadas, pintar e bordar na tua sala, você ia deixar? Por que a gente deixa então Satanás pintar e bordar na nossa família, na nossa casa, nas nossas finanças? Não! Veio de volta o segundo Adão para te colocar numa posição e você não vai desfrutar. Às vezes, irmãos, minha amada irmã, inclusive, você vai tomar autoridade do teu lar. Foi te dado o governo e o domínio de volta em Jesus. Às vezes você olha lá, a tua casa toda bagunçada, o teu casamento sendo destruído, e você vai falar, não. O reino do Filho do Amor vai chegar na minha família. Vai chegar na minha casa. Irmãos, você vai começar a perceber mudanças. Se você quiser. Porque senão Satanás, basta 1% de chance dele bagunçar tua mente. E você viveu os últimos anos da igreja sobre a terra, literalmente, presa no império. Não deixe. Se posicione em relação a isso, irmãos. Você já faz parte do reino do Filho de Deus, o reino do Filho do Amor. Você precisa ter a tua mentalidade voltada para o lado de cá. Para o lado da luz. Porque do lado da luz, tua vida vai avançar sem trevas. Você está comigo? O reino de Deus, em qualquer área, em qualquer lugar. Eu vou encerrar com esse exemplo. Determinada época, eu não vou lembrar o ano, mas eu morava em São Paulo ainda. Um determinado prefeito de São Paulo, ele fez um projeto chamado Projeto Singapura. Vocês já ouviram falar? Pastor Silvio? Esse prefeito foi o prefeito Paulo Maluf. E era um projeto muito bom, que foi implantado para tirar as pessoas da favela. Então, ele construiu, foi 1 quilômetro na época, o primeiro projeto de Singapura, de apartamentos básicos, né? De 2 dormitórios ou de 3, com toda a infraestrutura, com água encanada, com pia, com banheiro, para tirar as famílias da favela. Irmãos, eu lembro que na época foi uma festa, né? Muita gente realmente, literalmente, se inscreveu no projeto Singapura e conseguiu fazer parte desse projeto Singapura e ser retirado da favela. As favelas foram destruídas. E passou-se um tempo, ele começou a construir outros, mas depois de um tempo passou uma reportagem. Eu lembro que nessa época eu já estava morando no Rio de Janeiro sobre esse determinado projeto Singapura. 75% das famílias que se inscreveram nesse projeto e estavam morando nesses apartamentos dados por esse prefeito, voltaram para a favela. Porque não se adaptaram com uma nova realidade de vida. Os outros 15% transformaram o projeto Singapura numa favela. Porque se recusaram a mudar a mentalidade de alguém que vive sem estrutura nenhuma, sem água encanada, no meio do lixo. E quando se viu diante de uma situação nova, não soube aproveitar a oportunidade e desfrutar de uma vida digna. Pessoas com mentalidade, irmãos, do reino de Deus, conseguem transformar situações ao seu redor. Se você colocar um filho de Deus, literalmente numa favela, você vai ver que daqui a pouco a favela vai estar toda limpa, vai estar organizada, caprichada, e eu não dou 1 ano para ele sair dali.
Mas se você tira uma pessoa com uma mentalidade de uma favela e coloca num lugar com infraestrutura, com luz, com água encanada, se ela não mudar a mentalidade, ela não vai desfrutar. Você não pode continuar no reino do Filho de Deus com a mentalidade do império das trevas. Você precisa desfrutar da realidade que você já tem. Um reino de Deus tem tudo o que você precisa. Tem a palavra, tem a fé, tem o suprimento, tem amor, tem alegria, tem paz. E tem tudo o que você precisa para reinar literalmente em vida nessa terra. Nós pensamos que um reino, que um reinado só se constitui dentro da igreja, e não é verdade. Você, amado irmão, mesmo que você não seja um pastor, que você não seja uma pastora, você tem dentro de você o reino de Deus aonde você quiser. Se você amanhecer amanhã no teu trabalho, você saiba, tem um reino de Deus aqui. Tem um agente do reino de Deus aqui. Eu não vou permitir falta. Eu não vou permitir que meu salário seja cortado por causa da crise. Porque o meu país nunca esteve em crise. Essa consciência precisa estar liberada dentro de você. No mês de agosto, eu estive no Rio de Janeiro, ministrando aulas na escola do Rema Brasil. E eu me lembro que era o mês das Olimpíadas, vocês acompanharam? Alguém soube que teve Olimpíadas no Brasil? Eu não tive a oportunidade de ir. Tinha lá o Boulevard Olímpico, tinha uma série de coisas que eu podia conhecer, mas não deu tempo, então eu acompanhei alguns jogos pela televisão. Eu já estou encerrando, amém? Quando o pregador falar isso é porque tem mais 3 horas, mas não tem brincando não. E eu comecei a ver, irmãos, você acredita que as Olimpíadas é um evento grande? Quem aqui acha? É um evento de pequeno porte? É um evento mundial. Você crê nisso? E eu fiquei observando, inclusive uma amiga minha, chamada Rose, trabalhou como tradutora de alguns jogos. Tradutora não. Interpretando os jogos, narrando os jogos, narradora, pronto, de uns jogos. E eu lembro que eu ouvi a voz dela em alguns jogos lá, da ginástica, eu falei, gente, a Rose eu conheço, congregou comigo na igreja Verbo da Vida em Campo Grande. E que legal que ela está trabalhando. Irmãos, e toda uma outra estrutura de situações, de pessoas trabalhando. Eles pensaram em tudo. Tem pessoa que estava ali como voluntária, limpando a bola para devolver para os jogadores, limpando a piscina. Tem gente que estava ali na câmera. Irmãos, uma estrutura gigantesca, envolvendo a Olimpíada. E é claro, os atletas. Vocês estão comigo? E eu me lembro que eu estava observando isso, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Você está vendo essas Olimpíadas? Sim, as Olimpíadas, estou vendo. Muita gente envolvida, né? Sim, sim. Eu guardei aquilo e eu comecei a pensar em algo. Muita gente envolvida. Muita gente envolvida. No reino de Deus, ou reino dos céus. Você acha que é um evento pequeno, irmãos, o reino de Deus? Se faz uma Olimpíada só com atletas? Então por que a gente acha que faz um reino de Deus só com ministros? Alguém recebeu. O reino de Deus se faz com pessoas dispostas. Com ministros também. Tem lugar para todo mundo trabalhar.